Bom dia, sétimo ano, aula de matemática, livro unidade 3 já, finaleira da unidade 3 ali, a nossa página é a 45 e hoje é dia 1º de outubro de 2020. Muito bem. Na página 45 nós temos alguns exercícios de aplicação ali de raiz quadrada, né, de números racionais. E daí eu sempre falo para vocês, né, quando o número tem vírgula, número racional, geralmente é melhor transformar em fração, porque daí tu extrai a raiz quadrada do numerador e do denominador. Eu acredito que o item A a gente já tenha feito, o item B também, tá ali na página 45, no exercício 4, tá? A medida do lado de um quadrado de área igual a 20,25, 4,5 nós tínhamos calculado, né? Qual é a área de um quadrado cujo lado mede raiz quadrada de 64? É justamente o radicando, né? Porque se a área mede 64, isso aqui é interessante, né? Porque se a área mede 64, eu tenho um número aqui multiplicado por ele mesmo. Qual o número multiplicado por ele mesmo? Qual o número multiplicado por ele mesmo duas vezes? Ou seja, qual o número elevado ao quadrado que dá 64? Quando a gente faz essa operação aqui, a gente pode substituir por esta operação aqui. Porque aqui está escrito, né? Qual o número que elevado ao quadrado dá 64? Já aqui está escrito qual o número que elevado ao quadrado dá 64. Aqui está escrito assim, ó, qual o número multiplicado por ele mesmo duas vezes dá 64, certo? E aqui já não, aqui é outra coisa que ele está perguntando. Aqui ele está perguntando qual o número multiplicado por ele mesmo duas vezes resulta em 64. Tu percebeu a diferença? Não tem diferença nenhuma. É a mesma coisa. Né? Perguntar assim ou perguntar assim. Tá, a gente vai ver depois, passando ali, verificando algumas restrições de operatórias da raiz de índice par, nem só da raiz quadrada, mas uma raiz de índice par, a gente vai ver algumas restrições, né, para essa pergunta aqui. Que na verdade, como a gente conhece números inteiros, né, a gente sabe que dois números inteiros, dois números distintos que eu elevo ao quadrado dá 64. Um deles é o 8, o outro é o menos 8. Entretanto, para o nosso problema aqui, ó, eu não posso admitir medidas negativas. E o que é pior, não posso admitir medida nula. Nem nula eu posso, nem zero eu posso admitir como medida, senão eu vou ter um quadrado que, né, sei lá que tipo de quadrado eu vou ter. Mas quando eu resolvo isso aqui, eu estou perguntando um número que multiplicado por ele mesmo, que não é negativo, um número que não é negativo. Aqui a pergunta é, qual número que não é negativo, que multiplicado por ele mesmo duas vezes dá 64? Aqui eu poderia perguntar qualquer número que é elevado ao inteiro, né, pode ser, que elevado ao quadrado dá 64, tá? Mas a gente já viu, e para responder, ó, qual a área de um quadrado cujo lado mede raiz de 64? Ele está falando isso aqui, ó. Raiz quadrada de 64 é o lado e raiz quadrada de 64. Raiz quadrada de 64, raiz quadrada de 64 dá a área 64. Porque um quadrado de área 64, eu pergunto o lado, né, dele, né? O lado vai ser justamente a raiz da área. Então a área é o radicando, é 64. Tá? Bem simples de resolver, parece meio, né, confuso, quer tentar te enganar, mas não, é essa simplicidade mesmo da resolução. Ele está te perguntando e já te dando a resposta ao mesmo tempo. Qual é a medida do lado de um quadrado de área igual a 38,44 centímetros quadrados? Essa aqui eu quero que tu me acompanhe e me ajude aqui, ó. A área é 38,44
44 centímetros quadrados. Não vou botar uma unidade aqui, tá? Então existe um número aqui que eu multiplico por esse aqui, que é o mesmo, um número que eu elevo ao quadrado que dá esse valor aqui. Esse número aqui eu posso representar desta forma, 38,44. Então, um número que multiplicado por ele mesmo duas vezes dá 38,44. Um número que não é negativo, que multiplicado por ele mesmo duas vezes dá 38,44. E eu quero saber de vocês que número vocês encontraram. E como participação, se tu não encontrou o número, agora é o momento de tu participar e dizendo assim, ó, que número, como é que a gente vai resolver isso aqui. Coloca ali a tua resposta, pode ser no privado. Coloca a tua resposta. Qual é o número que multiplicado por ele mesmo duas vezes dá 38,44? Ou tu coloca no privado, ou tu sugere, tá? Sugere a resolução aí. Ó, o Felipe colocou ali um número para nós, tá? Ele sugeriu uma resposta, tá? Então, eu vou pegar, enquanto isso, vocês podem ir colocando também. Quem é que tá aí? O Cauã pode sugerir, o Gui, o Pedro, a Camille, o Nateus, o Matheus França também, o Felipe, né, já colocou, e o Gregory. Tá? Podem supor aí o número que vocês estão pensando. Eu vou pegar em cima da resposta do Felipe ali, ó, que ele colocou só para mim, e vou supor essa correção. Eu quero que um número multiplicado por ele mesmo duas vezes dê 38,44. Esse número tem que ter uma casa decimal, tá? Porque esse aqui, ó, tem duas casas decimais, certo? Então vamos lá. 5 ao quadrado. Responde para mim aí quanto é que é. 5, eu quero procurar 38,44. Então eu vou começar com 5 ao quadrado. É quanto? Muito bem, Gregory. 5 ao quadrado é 25. Eu quero chegar lá no 38. 6 ao quadrado. Escreve aí para mim. Essa é a minha forma de corrigir. Ó. Muito bem, Gregory. 36. De verificar, né? Ó, eu quero chegar em 38,44. 7 ao quadrado. 49. Tá? 7 ao quadrado é 49. Eu disse que esse número tem uma casa decimal. E olha só, 6 ao quadrado deu 36 e 7 ao quadrado passou dos 38,44. Deu 49. Então, com certeza, esse número aqui está entre 6 e 7. Ele é 6, alguma coisa. Essa é a ideia. Tá? Ó, o Matheus colocou para todo mundo, né, Matheus? Mas pensa comigo, acho, né, que ele botou ali. Mas tá acompanhando o meu raciocínio agora, Matheus? Tá? Beleza, ó. Então tá, ó, 5 ao quadrado dá 25, 6 ao quadrado dá 36, 7 ao quadrado dá 49. Esse número tem que ter uma casa decimal, então 6, alguma coisa. E essa uma casa decimal aqui, ó, tem que terminar em 4. Quais são os números que quando eu elevo ao quadrado termina em 4? Vamos ver. 1 vezes 1, 1 ao quadrado termina em 1. 2 ao quadrado termina em 4. Então, o candidato aqui, ó, para o último algarismo, 2, certo? 2 ao quadrado termina em 4, 3 ao quadrado termina em 9, 4 ao quadrado termina em 6. Alguém está falando? Tem uma pergunta aí para fazer? Tá? Bem baixinho. Tá bem baixinho. Então eu vou escrever no chat, tá? Tá bem. Então,
poderia ser 2 aqui. É o Gui. Isso. Ele vai escrever no chat aí para nós. 2 ao quadrado termina em 4. 3 ao quadrado termina em 9. 4 ao quadrado termina em 6. 5 ao quadrado termina em 5. 6 ao quadrado termina em 6. Lembra que eu quero que termine em 4. Sing. Tá, Matheus, eu já vou verificar. Já vou verificar contigo. Isso. 5 ao quadrado, 6 ao quadrado termina em 6, 7 ao quadrado termina em 9, 8 ao quadrado termina em 4. Então, possibilidades poderia ser 8 também, 6,2 ou 6,8. 9 ao quadrado termina em 1 e 9 ao quadrado termina em 1. Pronto. Então, 6,2 ou 6,8 eu vou testar ali para dar 38,44. Olha só, 6,2 é a minha primeira tentativa. Como é que eu multiplico 6,2 por 6,2? Eu esqueço da vírgula e conto o total de casas. Uma casa, duas casas decimais. Esse número tem uma casa, esse número tem uma casa decimal. O total de casas dos fatores são 2 casas. Eu multiplico 62 vezes 62 e considero 2 casas decimais. Por isso que eu disse, ó, que esse número aqui, como esse aqui tem 2 casas, esse número aqui tem que ter uma casa. Tá, tudo bem, Gui, sem problema. Depois pega a gravação, tá, Gui? E ó, assiste mesmo, né? Para pegar o finalzinho da aula, as combinações, tá? Se Deus quiser, hoje até às 14h30 eu já libero o vídeo ali no YouTube. Tá? Vamos lá, ó. 2 vezes 62, 124, né? 2 vezes 62, 124. 60 vezes 62, vamos lá, ó. 6 vezes 2 dá 12. 6 vezes 6, 36. Mais 1, 37. Tá? 13.720, 60 vezes 62. Então aqui a unidade 4, 2 mais 2, 4, 1 mais 7, 8 e 3 aqui. E eu tenho que considerar, ó, 2 casas decimais. Quer dizer que a raiz quadrada de 38,44 é 6,2. E eu encontrei... procurei, né, por estimativa ali, verificando, né, que tem 2 casas decimais, ok? Então, por quê? Pois 6,2 elevado ao quadrado dá 38,44. Então tá, qual é a medida do lado de um quadrado de área igual a 38,44 centímetros quadrados? Bom, é 6,2. Desculpa. Por quê? Porque 6,2 ao quadrado dá justamente a área do teu quadrado. Certo? Pit stop rapidinho, então. Retornando, então, aqui para o exercício 5. Né? Tem todo o enunciado. Eu quero saber quem fez o exercício 5, diz ali, e já pode colocar a resposta. Eu encontrei tanto. Agora é a vez de vocês. Fala aí, quem fez... Quem encontrou? Eu não fiz isso. Não fez? Ó, o Felipe me disse que fez todas. Quanto é que tu conseguiu desenvolver, Felipe? Quanto é que tu encontrou, Felipe? Encontrou esse resultado aqui, Felipe? Eu não estou entendendo. Sim, tá. Esse resultado aqui, tá? O Felipe encontrou 1 sobre 42. Quem mais fez? O Felipe está aplicado, né, Felipe? Depois a gente vai conferir. Ó, Matheus, quanto é que tu encontrou, Matheus?
Também, tá, ótimo. Então, a B, né? 1 sobre 42. Muito bem. Mais ninguém? A Camille fez, Camille? A Camille, tá me ouvindo? Pedro, fala aí, Pedro. Fez esse item aí, Pedro? Não entendeu o que eu falei, Camille? Eu perguntei se tu fez essa questão 5, Camille. A Isabela chegou aí, Isabela, estou vendo agora ali também. Conseguiu fazer, Isabela? O Pedro ficou meio confuso. Não está escutando, tá? Fez, Isabela, que beleza! Fez, né, Isabela? É isso que tu está me respondendo, que tu fez. Ou é que tu está aí? Tô aqui, a Isabela tá falando. Agora a Camila disse que não está me escutando, eu escrevi ele para ela. Ah, não fez. Tá, não tá. Não fez. E tu, Isabela, tu conseguiu fazer, Isabela? Sim. Qual item tu encontrou, Isabela? De resposta? Tá, beleza, Camila. Pode fazer isso. Essa questão 5 aí, Isabela, qual o item que tu encontrou? Deixa eu ver quem é que tá aqui. É o Cauã. Cadê a Isabela? Será que ela saiu? Ah, a Isabela caiu. Puxa vida. Tairone. Conseguiu, Tairone? Me responde aí. Tá, então eu estou perguntando, eu vou fazer o seguinte, tá? É importante fazer esse exercício aqui, certo? E o anterior também, tá? Então eu vou resolver esse aqui agora com vocês e vou dar um tempo para vocês encontrarem, fazer a mesma coisa, só vou mudar aqui esses valores aqui, tá? Só vou mudar esses valores aqui, ó, de x, y, w e z. Eu vou resolver agora. Tu presta bastante atenção que depois tá valendo a tua participação ali de quanto é que tu vai encontrar, certo? Ok? Estão entendendo? Então o Cauã me falou ali, ó, professor, eu não fiz. A Camille, não fiz também. Agora vai ser o momento, tá? Então corrige comigo então aqui, ó. Olha só a resolução. X é 2/5. Então, eu tenho 2. Eu vou ter que deixar a tela em branco aqui. Tá? E acompanha a expressão que ele quer que calcule ali. Ó. X vezes Y vezes W. Ó, X vezes Y vezes W. Tudo isso dividido por Z, tá? E x quanto é que é? X é 2 dividido por 5 vezes o y quanto é que é? Menos 1 dividido por 6. Tem que botar o sinal ali, né?
tem que botar o parênteses para não dar confusão de sinal. Isso, né, Felipe? Exatamente. Tá? Daí eu já vou eu vou resolver essa aqui para todo mundo ter a resolução. Depois, multiplicado pelo W, que é 5 sobre 2. E tudo isso dividido por menos 7. Olha como é simples isso aqui. Tá? Na multiplicação, mais com menos, menos com mais dá menos. O resultado na parte de cima é negativo. Então, eu tenho 2, tenho 2 sobre 5. Poderia ter colocado tudo dessa forma aqui. 1 vezes 6 e 5 vezes 2, dividido por menos 7. Tá? Vamos simplificando as expressões. 5 dividindo aqui, 5 multiplicando aqui, simplifica. 2 multiplicando aqui, 2 dividindo aqui embaixo, 1 em cima e 1 embaixo, simplifica. Então, o que ficou da expressão? Na parte de cima, ficou esse menos aqui, ficou 1 dividido por 6, porque isso aqui simplificou com esse aqui e esse com esse. Ficou 1 dividido por 6 e não ficou mais nada. E embaixo ficou menos 7. Agora, divisão de frações, como é que a gente faz? Menos 7. A gente coloca... copia a primeira e inverte a segunda. Como o segundo número não era uma fração, eu coloco o número 1 ali do lado, ali embaixo, né? E regra de sinais, na divisão, menos com menos, mais. Divisão de frações, copia a primeira, e eu já expliquei por que isso acontece, e multiplica, tá? Pelo inverso da segunda. O inverso da segunda é 1 em cima e 7 embaixo, porque a segunda é 7 em cima e 1 embaixo, o inverso é só inverter. Então, 1 vezes 1, 1, 6 vezes 7, 42. Tá? Isso aqui, 1 sobre 42 é irredutível, e outra, os primos de 42 aqui, é 2, é 3, 2 e 3. 2, 3 e 7 são os primos de 42. E esse número aqui vai dar uma dízima periódica. Trabalhar com decimal, com número decimal para essa fração aqui é mais difícil. Tá? Então, esta mesma questão, eu quero que tu desenvolva agora x valendo 3/5, y valendo 1/2, W, né? Valendo menos 3/4. E Z vai valer 3/8. Tá? Então, pega uma folha aí e vai desenvolver essa expressão aqui para esses valores aqui. Tá? Agora é contigo, vou te dar um tempo para desenvolver e mais um pit stop para o professor Fabinho. Agora é contigo e já vou corrigir. Tá, quem é que me... a Camille entrou novamente, né, Camille? Camille, a gente estava ali no exercício 5, certo? E daí desenvolvemos o exercício 5 para essa expressão aqui. Tinha os valores de x, y, w e z. E no enunciado do livro, o x valia 2/5, o y menos 1/6, o w 5 sobre 2 e o z menos 7. Daí nós resolvemos aqui, fizemos as substituições e resolvemos, né? Simplifiquei esse 2 com esse 2, esse 5 com esse 5, ficou só menos 1/6, nós vamos sinal de menos 1/6, dividido por menos 7, que a gente botou sobre 1. E daí uma fração dividida por outra
Fração. Como é que a gente faz a divisão de frações? Primeiro, regra dos sinais. Menos com menos, na divisão, mais. Na divisão, então, eu copio a primeira fração, que é 1/6, e inverto, multiplico pelo inverso da segunda, né? Vezes o inverso. A resposta, então, 1 vezes 1, 1, 6 vezes 7, 42, dá 1/42. Qual é a proposta? Qual é a proposta agora? A proposta foi, agora para os valores de x, y, w e z, eu dei são outros valores para x, y, w e z. O x está valendo 3/5, o y 1/2, o w menos 3/4 e o z 3/8. E eu quero saber quanto é que vai dar aqui essa expressão, fazendo essa mesma substituição. Tá? Essa é a atividade que eu dei para vocês ali, porque a maior parte dos alunos não responderam, que fizeram essa questão 5 aqui, então eu mostrei como é que faz e queria que vocês desenvolvessem, tá? Quem mostrou o resultado ali, o Cauã me mostrou o resultado. Tá? O Matheus disse que estava terminando e não me mostrou o resultado ainda. Vamos lá, Matheus. Então tá, daí eu pedi para Camille, o Cauã está verificando de novo ali, o Pedro disse que está fazendo, não colocou ainda, o Matheus Duarte não colocou a resposta até agora, o Matheus França não me deu oi, o Matheus França, o Tairone também não me deu oi, e o Felipe não me falou nada sobre esse exercício. A Isabela caiu, não sei o que aconteceu. Isabela, como é que está a tua situação? Está fazendo? Não está fazendo? Te perdeu nesse exercício, Pedro? Eu mostrei aqui, ó, o desenvolvimento e era para fazer agora. O que tu não entendeu? Esse aqui, Pedro? Esse que eu corrigi? Entendeu? Então faz esse aqui. Se tu entendeu esse aqui, isso aqui é a mesma coisa. Gregory tá aí? Tá, mas se tu tentou, tu chegou em algum lugar. Eu quero saber o que tu fez, Gregory. Pedro, perdão, não era Gregory. Eu quero saber onde é que tu chegou, qual foi o problema. O Gregory está dizendo que está fazendo, tá? Ok. O que aconteceu com o Felipe e o Tairone? Ó, o Felipe botou mais ou menos, eu não entendi mais ou menos o que, Felipe? Tô tentando, tá? O que aconteceu com o Tairone? Ele não pode se comunicar? Ele não entra, ele não consegue falar no chat e nem no áudio? Nem abrir o áudio dele? Tairone bugado meu PC, não estou conseguindo mexer em nada. Tá, entendi. Então tá, né? Vamos corrigir então. Tá, e aí, Gregory? Chegou no resultado? Sim ou não? Não? Ah, vou corrigir então.
Então, o valor de x é 3 quintos, y 1 sobre 2, w menos 3 quartos e z 3 oitavos. Vamos lá então, substituindo aqui, ó, traço de fração principal é esse aqui. No lugar do x, 3 sobre 5. No lugar do y, 1 sobre 2. Tá? No lugar do w, menos 3 vezes menos 3 sobre 4. Tá? Tudo isso dividido pelo z, que é 3 sobre 8. Então, resolvendo o de cima primeiro. Vamos verificar se tem simplificação. 3 não simplifica com 2, não simplifica com 5, não simplifica com 2, nem com 4. 1 não simplifica ninguém. E o 13 eu já tinha visto que não simplifica com ninguém, então é só. Olha só como esse aqui era mais fácil, ó. Só sair multiplicando. Regra de sinais. Mais, com menos, menos. Tá? 3 vezes 1, 3 vezes 3, 9. Em cima ficou 9. Nem 1 minuto faz isso. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 2, 10. 10 vezes 4, 40. E embaixo, 3 sobre 8. Como é que tu faz divisão de frações? Primeiro sinais. Menos com mais, menos. Na divisão, certo? Divisão de frações, copia a primeira, 9 sobre 40, vezes o inverso da segunda, 8 sobre 3. 8 sobre 3. Vamos ver se tem simplificação. Aqui, ó, 9 não simplifica com 40, mas 9 simplifica com 3. Ó. Divide 3 aqui, divide 3 aqui. 8... Eu não vou tentar simplificar com alguém que já foi simplificado, tá? 8 simplifica com 40? Sim, ó. Dá para dividir por 8 em cima, dá para dividir por 8 embaixo. 9 dividido por 3 dá 3. Esqueci do sinal de menos aqui, não posso esquecer, ó. 9 dividido por 3 dá 3, 8 dividido por 8 dá 1. Tudo isso, 40 dividido por 8 dá 5, 3 dividido por 3 dá 1. Menos 3 vezes 1, menos 3, 5 vezes 1, 5, quinto. Tá? Isso aqui não dá nem 2 minutos ali, 2 minutos, 3 minutos ali, para tu fazer e corrigir, verificar se tu errou alguma coisa. Tá? Um tipo de exercício importante que tu tem que saber, na verdade. Tá? Fiz o exercício do livro.